Vamos então dar início ao painel. Convidamos para moderá-lo Políticas Públicas e Regulamentação, Aspectos Atuais e Perspectivas. O deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E como debatedores, chamamos Cleila Guimarães, diretora de Bioindústria e Insumos Estratégicos da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MIDIC. Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. E também Clênio Nailton Pilon, diretor executivo de Pesquisa e Inovação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Com a palavra o deputado Arnaldo Jardim, que irá moderar este painel. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Estou vendo o Jacir, quero cumprimentá-lo, auditório cheio, belíssima iniciativa aqui da Fiesp, cumprimentar a CropLife, a Absolos, a todos aqui que juntos se irmanaram para que nós pudéssemos ter aqui. Está aqui o Roberto, está aqui o Bittencourt, estão todos os nossos amigos aqui, Roberto Rodrigues, nosso querido, todos que participaram do painel anterior. Acho que ao longo dessa abertura e até o painel anterior, consensos foram fixados aqui. E aqui é meio pregar para convertido, mas eu acho que é importante, Caio, como você tem sempre feito lá pela BAG, que nós possamos reiterar, primeiro, o compromisso do agro do Brasil com a sustentabilidade. No momento que o mundo todo fala disso, nós podemos proclamar boas práticas, isso nos faz uma distinção muito importante. Segunda questão é que o agro no Brasil busca inovação como um elemento fundamental. Está aqui o Pilon, estão aqui vários diretores da Embrapa, que eu saúdo, cumprimento a Silvia também. A questão da inovação venha pela Embrapa, venha em parcerias com o setor privado, ela é decisiva e ela está presente aqui também de uma forma muito precisa. Uma terceira questão que eu acho que também fica muito claro é que o setor quer ir além dos limites de políticas públicas. Eu estou dizendo isso porque, na forma de financiar, no olhar que tem para a infraestrutura, na busca de novos horizontes, o agro tem buscado ir além. A tal reforma do Estado que nós queremos ver no país, que libere mais a capacidade de empreender, que dê oportunidades para fazer mais parceria, ela perpassa todo um conjunto de iniciativas. Eu estou dizendo isso porque essa questão dos bioinsumos, eu acho que também é um espelho de avanços que nós vimos até agora. CropLife, o convívio dos químicos com os biológicos. O fato hoje das grandes empresas de químico, foi ressaltado isso aqui no painel anterior e na abertura, terem o seu componente biológico. Então, são combinações que vieram para ficar e serão absolutamente definitivas dentro disso. O que se trata? De pensar uma regulação, e esse é o objetivo do painel. A Câmara dos Deputados, e eu trago um abraço a todos, em nome da FPA, da nossa Frente Parlamentar Agropecuária, o Instituto Pensar Agro, em que todas as entidades aqui, o Sindiveg, todas, estão participando de uma forma sempre muito ativa lá conosco. Nós temos destacado a necessidade de que os regulamentos sejam o mínimo para se preservar regras e o mínimo para poder não entrar o Estado naquilo que é a atividade de empreender, de criar. São caminhos. Um país como o nosso, tropical, ele não pode ter um cardápio único. A diversidade de solos, a mega biodiversidade que nós temos do ponto de vista vegetal é uma extraordinária oportunidade, precisa ter premissas, mas não pode ter camisa de força. Baseado nisso,
eu estou muito aqui feliz da Cleila estar aqui, em nome do Ministério, e que bom, é a primeira mulher que sentou aqui no painel, aqui de frente, aqui, né? Então, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui, o Pilon está conosco também, e a nossa referência para a defesa vegetal, o Carlos está aqui conosco também. Então, quais são as duas questões que eu, encerrando aqui, proporia que vocês se dedicassem a nos ajudar a refletir? É o seguinte: que regulação nós precisamos? O 3668 vai num sentido positivo? Nós precisamos muito da opinião de vocês. Ele agora vai se compor com o projeto que está em tramitação na Câmara. São projetos, o Gustavo disse há pouco aqui, que têm olhares distintos. Até onde vai a autonomia para o on-farm e como é que você pode ter limites para que isso não possa significar um descritério, tá certo? Então, convidá-los a nos ajudar a pensar a regulamentação. A aprovação, nós vamos tratar, vamos debater agora na sequência. Nós estamos fazendo isso no momento em que nós estamos por aprovar a lei dos defensivos. Você tem participado de uma forma muito presente lá, o Eduardo pensa nisso dia e noite aí. Então, nós vamos ter que ter um diálogo das duas legislações. E o outro item, esse acho que ainda não esteve presente, mas como aqui nós vamos falar de regulação e políticas públicas, eu queria convidá-los a que também comentassem o assunto, que é chegar no pequeno. Chegar no pequeno produtor, né? Como é que as novidades se fazem de uma forma que isso possa ocorrer? Como é que você pode ter uma adequação ao pequeno produtor? Eu fui secretário da Agricultura, está aqui o Amorim, da equipe da Secretaria da Agricultura, tem vários do biológico aqui, e nós fizemos uma adaptação, alguns momentos de iniciativas para que esta prática, o uso do biológico, pudesse, sob diferentes olhares, de estimulante, de inoculantes, de biopesticidas, tudo mais, que ele pudesse chegar no pequeno. Hoje, nós temos a política de bioinsumos, inaugurada pela ex-ministra Tereza Cristina, reafirmada pelo Carlos Favaro, ministro que tem dado muita atenção a isso, e temos algumas iniciativas estaduais. O que os senhores pensam sobre isso? Vou começar com você, Cleila, por favor. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, principalmente a Eliane Kay, que fez questão que o MIDIC estivesse presente aqui. Eu trago o abraço do meu secretário, Rodrigo Hollenberg, para o deputado. E esse tema é muito precioso para a gente, né? Eu, pessoalmente, estive aqui na Fiesp, trazendo um evento de biotecnologia em 2009, por ali, 2008, e assim o público era muito menor que esse, talvez menos de uma fileira dessa daqui, né? E hoje eu vejo muito mais gente envolvida com o tema do bio, né? Dos biotecnológicos, do bioinsumo. Então é uma satisfação muito grande ver, né, o despertar da biotecnologia no Brasil. E assim, naquela época, 2009, 2008, a maioria das pessoas presentes nos eventos de biotecnologia eram da área de saúde. Hoje você vê o pessoal da biotecnologia industrial, hoje você tem uma frente parlamentar de bioeconomia, você vê o pessoal do agro presente também, e agora com essa nova indústria de bioinsumos. Então, é uma satisfação muito grande ver o bio avançando no país, né? Eu vejo uma evolução, né, de 2009 para cá com relação às políticas públicas, né? Foi citado aqui, por exemplo, a Lei de Acesso a Patrimônio Genético. Eu acho que isso tem um impacto muito grande, né, no Brasil. A gente ainda tem muito que aperfeiçoar com relação a isso. E eu fiquei também muito satisfeita ao ver, né, ao ouvir, né, do pessoal que estava aqui na mesa anterior, a fala sobre o investimento em inovação, em desenvolvimento e pesquisa e inovação. Né? Então, eu vejo que a gente tem, de lá para cá, por exemplo, foi criada a Embrapi, né, que é a empresa
de inovação industrial, tem bastante número de unidades da Embrapa, que são unidades Embrapi também, que traz uma vantagem de financiamento, né, que 1/3 da pesquisa é paga pelo governo, outro terço pela própria unidade Embrapi, o outro terço é do empresário, que está patrocinando aquela pesquisa. Então, assim, vejo evolução no marco regulatório, vejo evolução nas formas de financiamento, na infraestrutura que a gente tem para P&D e inovação, né? Vejo que o BNDES e a FINEP têm um despertar do olhar para bioinsumos de uma forma especial. Eu vi, por exemplo, 2 semanas atrás, que o BNDES tem uma linha específica para financiar biofábricas, né? Então, assim, isso me traz muita alegria, porque eu vejo que o governo está alerta, né, sobre essa importância e esse potencial dos bioinsumos no Brasil. Eu li que a FINEP investiu só no ano passado 36 milhões, né, de reais em desenvolvimento de bioinsumos. Então, você vê a regulação, a infraestrutura e você vê o financiamento, né? Tem esse projeto, né, o 3668, né, que foi aprovado no Senado e está em tramitação, vai para a Câmara, mas eu vejo uma grande evolução nele. Primeiro, que ele fala da questão do investimento, ele tem a preocupação com o pequeno produtor lá, e também ele fala da questão da segurança, que é trazendo a necessidade, né, de o produtor que tem interesse em produzir nas suas instalações, né, o bioinsumo, né, ele tem que ter alguns critérios e ele tem que responder a isso. Por exemplo, tem que ter uma assistência junto a ele, ele tem que se cadastrar. Então, de certa forma, isso traz uma rastreabilidade e uma certa segurança para quem vai consumir aquele produto depois. Porque, assim, não é que é natural, que é um micro-organismo que vem da natureza, que ele não faz mal, pode ter patógeno ali, né? E a gente tem que ter todo o cuidado com quem vai consumir isso posteriormente, né? Eu vejo que é uma grande evolução frente à nossa dependência, né, de fertilizantes químicos. Então, é uma oportunidade para o Brasil se tornar mais autônomo, né, com relação a fertilizantes, a herbicidas, e é uma oportunidade da gente explorar a nossa biodiversidade, né, conhecendo as nossas plantas e vendo como elas podem atuar em favor da nossa agricultura. Então, a Embrapa tem um conhecimento gigante, né, com relação a micro-organismos, tem bancos, né, de micro-organismos lá, que estão sequenciados. Então, eu vejo que a gente tem tudo na mão, é um momento oportuno, né? E o que falta agora é o consenso, na minha visão. Agora, eu vejo que, assim, eu sou farmacêutica industrial, e essa questão do risco, né, a gente tem muito zelo com isso, muito cuidado com isso, e a gente normalmente parte para o princípio da precaução, né? Então, eu não posso causar um mal, né? Se eu não posso fazer bem, eu não posso fazer mal à população. Então, assim, essa questão da precaução, ela está muito presente nas políticas públicas. Nenhum governo quer expor a sua população a patógenos, né? Então, esse cuidado é fundamental. A nossa área, né, o Departamento de Bioindústria e Insumo Estratégico da Saúde, se posicionou como favorável ao PL, né? Mas, assim, o PL não é uma bala de prata, né? Eu acho que a gente tem que ter a participação da indústria presente, o olhar de vocês, e como me que a Casa da Indústria, a gente precisa estar atento e ouvindo, né, o posicionamento de vocês. O Dr. Rodrigo Hollenberg tem sempre a agenda aberta, né, para as associações, as empresas. A gente ouviu de vários lados os posicionamentos sobre os bioinsumos, e a gente tentou pegar aquilo que fosse mais favorável à indústria e à sociedade, principalmente. Então, assim, a gente está num momento agora também
em que foi recriado o CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria. As cadeias agroindustriais sustentáveis são prioridades, buscando principalmente atender a questão da digitalização, do ganho de produtividade e buscando ter uma alimentação, fornecer uma alimentação saudável, e com equilíbrio nutricional para a população. E assim, os bioinsumos, eles foram um dos objetivos, o primeiro objetivo dessa missão da cadeia agroindustrial. Então, o aumento, a ampliação da produção de bioinsumos no Brasil é prioritário. E a gente está num momento de discussão com a sociedade, sobre como a gente poderia aumentar, a produção de bioinsumos no Brasil. Então, assim, eu vejo que é um momento muito legal para a gente estar ouvindo vocês, sobre o pensar de vocês e como que a gente poderia impulsionar a indústria de bioinsumos no Brasil. Então, é isso, eu estou à disposição de vocês. Eu vejo que a questão das ATERs é fundamental, só voltando aqui, que eu tinha esquecido de tratar, falei um pouco do pequeno, como os bioinsumos chegam aos pequenos, a gente precisa resgatar as ATERs, porque essa questão do extensionismo, a questão de atender de forma técnica o pequeno produtor é fundamental. Esses dias mesmo eu vi um programa que as ATERs levaram a produção para o sertão do Brasil, trazendo tecnologia com plantas resistentes à seca. Então, que fantástico é você ter esse mecanismo de possibilitar a disseminação de técnicas agrícolas, que cheguem ao pequeno produtor. O BNDES, por exemplo, ele tem uma linha específica para pequeno produtor e até para pessoa física. Então, eu vejo que assim, financiamento tem, agora precisa fortalecer a assistência técnica, para que ela chegue ao pequeno produtor e aos rincões desse país. Tem áreas que precisam dessa assistência. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Cleila. Excelente observação. Essa síntese que você fez do 3668, importante, oportunidade, precaução, como equilibrar isso, investimentos aí para disseminar o conhecimento. Você falou das ATERs, são importantes. As cooperativas cumprem um papel também muito significativo nesse sentido. E falou inovação. Por isso que eu pego já o gancho para o Pilon, porque inovação rima com Embrapa, rima com iniciativas importantes que a Embrapa sempre teve nesse segmento, não é, Pilon? Por favor. Bom dia a todos e todas. Queria saudar inicialmente o nosso deputado federal, Arnaldo Jardim. Em seu nome, saudar todas as demais lideranças que estão aqui. Agradecer muito especialmente, deputado, o apoio que a Frente Parlamentar Agropecuária tem dado sempre à pesquisa agropecuária nacional, em especial a Embrapa. Esse é um ano muito especial para todos nós. Todos sabem, a Embrapa completou em abril 50 anos de trajetória. Estamos, junto com a sociedade, construindo agora os próximos 50 anos. Para nós é muito orgulho, muita honra estar aqui a convite das entidades organizadoras. Saúdo aqui a Fiesp, a Absolo, a CropLife, o Sindiveg. Também cumprimentar aqui o Jacir Costa, fazer uma referência muito especial aqui à presença do nosso ministro, sempre ministro Roberto Rodrigues, sempre uma referência muito grande para nós, também referência ao nosso ministro que esteve aqui há pouco, o ministro Carlos Favro. Saudar todos os embrapianos que estão aqui presentes conosco, os nossos parceiros também que ajudam a construir essa trajetória tão bonita da pesquisa agropecuária nacional e a trajetória do agro nacional. O tema é muito desafiador. Eu lembro quando eu fiz agronomia, deputado, nos anos 90, já são muitos anos, praticamente não se falava em insumos biológicos. A gente falava lá alguma coisa de manejo integrado de pragas, muito focado em controle biológico, mas pouco se falava numa agricultura de base biológica. Acho que hoje ninguém de nós tem dúvidas de que o futuro da agricultura será uma agricultura de base biológica. Os números que foram apresentados aqui no painel anterior deixam muito claro isso para a gente.
Isso não quer dizer que a gente prescinda dos químicos, né? Acho que isso também está muito patente para todos nós. O interessante é que a gente possa integrar cada vez mais as diferentes soluções para que a gente possa produzir com eficiência, com baixo custo, convivendo especialmente com pragas, doenças, no mundo tropical. Isso é extremamente importante e valoroso. Então, não há essa dicotomia entre químicos e biológicos. Cada um tem seu papel importante, e nós acreditamos muito numa sequência de evolução muito forte dessa agenda de produtos de base biológica. É fundamental a gente siga investindo em ciência no país, e o Brasil já é uma grande referência, como é em outros campos, na agricultura conservacionista. Nós também já somos também uma referência na agricultura de base biológica. Todos lembram, né, o que foi a revolução da fixação biológica de nitrogênio, que economiza por ano, só na cultura da soja, em torno de 15 bilhões de dólares anualmente, né? Isso não é pouca coisa, né? E eu acho que eu faço questão de trazer aqui alguns elementos importantes que justificam esse investimento hoje em política pública, e ciência é, sim, uma grande política pública voltada para essa agenda. Nós estamos vivendo, né, a geopolítica do alimento, né? Hoje o alimento é centro da discussão global. Nós temos ainda 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome diariamente, né? Portanto, um país que tem um potencial como o nosso, e que já é uma referência na produção de alimentos, mas que tem potencial de expandir, né, a sua produção de forma vertical, sem ter que derrubar uma nova árvore, isso é um grande valor para todos nós enquanto país, né? Mas nós estamos vivendo, nesse momento, 3 transições que são fundamentais, que têm a ver com essa agenda aqui, né? A primeira delas é a transição alimentar. E nessa lógica da transição alimentar tem 2 elementos muito chaves que também vão ser drivers importantes dessa agenda que nós estamos percorrendo aqui. A primeira agenda da questão da saudabilidade, o nexo alimento, nutrição, saúde. Cada um de nós e no mundo percebe cada vez mais o alimento como algo que promove saúde e qualidade de vida. Portanto, produtos de base biológica tangenciam algo muito forte para esse novo consumidor, cada vez mais atento à agenda da saudabilidade. Mas também tem uma outra agenda extremamente importante relacionada à transição alimentar, que é a segurança e soberania alimentar, né? O Brasil importou, ministro Roberto Willis, no ano passado, em torno de 82% de nitrogênio, fósforo, potássio que utiliza nos seus campos de produção para produzir alimentos, fibras, matéria-prima para energia e outros produtos, né? Portanto, nós temos segurança alimentar, mas estamos longe de ter soberania alimentar, né? E quando a gente fala na pauta dos insumos, soberania alimentar, a gente garante com 4 pilares: com ciência, com conhecimento, com tecnologia, com soberania sobre a produção dos insumos, também com a soberania sobre a questão da água, que para mim será um grande espaço de análise e discussão daqui para o futuro, dada a questão das mudanças do clima extremamente importantes, né? E, além disso, a questão da genética. O Brasil também é uma grande referência. O Brasil e a Embrapa tem, para vocês terem uma noção, nós temos hoje 93 projetos de melhoramento genético, literalmente de A a Z, no mundo vegetal, no mundo animal. Tanto soberania sobre os insumos é algo fundamental. Cada vez mais precisaríamos investir, inclusive em parceria do setor público com o setor privado, em ciência, para a gente poder desenvolver cada vez mais fortemente, com eficiência, né, agronômica, com segurança ao consumidor, com segurança ambiental, novos insumos para a agricultura. Então, além da questão da transição alimentar, nós temos uma outra transição que está em curso, que é a mudança da matriz energética, cujo o tema central, né, foca na conversão de uma matriz de combustíveis fósseis para uma matriz de energia renovável, e todos nós sabemos que insumos de base biológica são geralmente produzidos de forma local, aproveitando as nossas potencialidades, ou de resíduos, ou da nossa biodiversidade, especialmente de micro-organismos e de plantas. Portanto, nós temos aí sempre um menor gasto energético, que impacta muito positivamente na questão da redução de emissões de gases de efeito estufa, e isso será cada vez mais também algo muito valorizado. E a terceira transição, a transição climática, que também a pauta de desenvolvimento de novos insumos para a agricultura está extremamente atrelada, também não só por conta da questão da mudança da matriz energética associada, mas também por conta de todo o conjunto de boas práticas agrícolas associada ao uso de uma agricultura de base biológica, que não dependerá só do uso de insumos biológicos, mas também
né? E eu reforço isso, que é fundamental a gente não perder a boa agronomia, deputado, e a gente reforçar cada vez mais uma agricultura de processo, porque ela também nos ajuda a poupar energia, nos ajuda a poupar insumos e nos torna mais eficientes no processo de produção. Nós fizemos recentemente um estudo na região sul do Brasil, visitamos 100 propriedades familiares, das quais 87% dessas propriedades dificilmente utilizam calagem. O pH médio dessas propriedades é em torno de 4,5 a 4,7. Como nós vamos fazer uma agricultura eficiente se o agricultor não usa calagem, que é um princípio básico da boa agronomia? Então, essa é uma agenda casada também com a pauta da assistência técnica e extensão rural, extremamente importante ser retomada a partir de políticas públicas, né, não só no espaço público, mas também na terra não governamental. Está aí o Sistema S mostrando um valor importante nesse processo, sistema cooperativo e assim por diante, né? E, por fim, acho que não menos importante, só para ter uma ideia, a Embrapa tem investido fortemente nessa agenda nesses últimos anos. Nós temos hoje um portfólio de bioinsumos, temos aí 338 pesquisadores de altíssimo renome, né, que estão investindo, né, fortemente na geração de novos conhecimentos, de novas soluções tecnológicas voltadas para a produção de bioinsumos. Nós temos hoje na Embrapa vigentes 110 projetos de pesquisa, né, para que a gente possa seguir junto com a iniciativa privada, que é fundamental, e a Embrapa está completamente aberta a fazer parcerias nesse campo, que é fundamental a gente fazer inovação aberta para desenvolver novos insumos para a agricultura. Portanto, essa é uma agenda muito vigorosa e cabe, né, e fecho aqui a minha intervenção, cabe o papel da Embrapa fortalecer 3 pilares importantes. O primeiro deles, cada vez mais fortalecer os processos de prospecção e caracterização, especialmente de micro-organismos e outras espécies, especialmente de plantas que têm um potencial para uso agrícola, fortalecer cada vez mais os estudos de eficiência agronômica desses produtos. Não é possível que a gente utilize ainda produtos hoje que não têm uma chancela do ponto de vista de eficiência agronômica, e isso é fundamental, inclusive, para o registro de qualquer produto, seja ele de base química ou de base biológica. E o terceiro é o desenvolvimento desses produtos, especialmente aproveitando todo o know-how da iniciativa privada nesse campo. Por fim, não menos importante, acho que todos sabem e acompanham, nós nos envolvemos diretamente, a partir de vários pesquisadores, na construção de políticas públicas, né, que não se iniciaram só agora nesse PL que está em discussão. Essa agenda dos insumos de base biológica vem desde a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 2012, do Programa Nacional de Bioinsumos, 2020, e também do Plano Nacional de Fertilizantes, 2022. Todos eles tiveram uma participação efetiva e importante da Embrapa na construção dessas políticas. Estamos acompanhando também agora a finalização da discussão desse PL, que, na nossa percepção, será um grande avanço importante, porque ele define claramente os marcos importantes, inclusive os marcos técnicos, né, deixando claramente a possibilidade das duas vias, sem que elas compitam entre si, tanto a via industrial, que é fundamental, quanto também a possibilidade do agricultor, respeitando as bases técnicas, os preceitos normativos legais, o bom acompanhamento técnico, inclusive da assistência técnica e extensão rural, para que ele também possa ter mais soberania sobre a sua produção de insumos. Então, não há nenhuma incompatibilidade. A Embrapa, né, apoia as duas vertentes. Evidentemente que nós acreditamos muito mais numa vertente de produção on-farm com base no sistema cooperativo e associativista. Muito obrigado pelo espaço. A gente segue à disposição aqui depois na etapa das perguntas. Muito obrigado, Pilon. Nos deu essa visão abrangente, premissas de uma transição que estamos vivendo. O protagonismo, o nosso Roberto, um dos seus últimos livros é... Como é que é, Roberto? É paz. Paz rima com segurança alimentar. Agro é paz. É isso mesmo. Ou o Alckmin estaria aqui e diria, se referiria a uma encíclica, tá certo? Do Papa Paulo VI, como ele faz, tá certo? Dizendo que alimento é o nome da paz e paz é o caminho para a alimentação é o caminho para a paz. Carlos, nessa confusão toda, você tem tido um papel muito relevante, eu quero reconhecer, tem nos ajudado no diálogo do Executivo com o Legislativo sobre temas absolutamente importantes, como este que nós estamos falando, como a lei dos defensivos. Como é que é a sua percepção, você que participou também da organização do programa de bioinsumos, nos fale um pouco.
Obrigado, deputado. Gostaria de agradecer à FIEP e, especialmente nos últimos anos, um acirramento nas narrativas para você defender pontos de vista. Não que cada um deles não sejam legítimos, mas um acirramento excessivo. Sim, tenho participado, aí é até bom lembrar isso da indústria, tenho participado ativamente da discussão da finalização do 1459, participo ativamente dos dois projetos de lei, do 658 e do 368, desde a primeira versão. O Ministério da Agricultura tem sido chamado para participar e para mostrar o seu ponto de vista, daquilo que deveria ser observado sob o nosso aspecto regulatório nos dois projetos de lei. Nós, como Poder Executivo, mantemos a discrição de não criticar nós não fazemos críticas, nunca a gente emite a manifestação, mas não vou criticar projetos de lei em andamento. Então, apenas digo que ainda há espaço para melhoria em ambos os processos, em ambos os projetos de lei. Eu já tenho conversado isso bastante com toda a indústria, com todos os produtores. Ainda, na nossa opinião, falta um refinamento nos dois projetos de lei, ainda que os dois projetos de lei tenham avançado muito nas últimas versões e nas últimas duas que estão aprovadas, o 3668, que foi para a Câmara, quanto o 658, que está lá. Preciso fazer um contraponto, Clélia, sou obrigado. O Ministério da Agricultura refuta em absoluto o uso do princípio da precaução. Não é um princípio que se adota para uso na agricultura, então isso causa, às vezes, um pouco de divergência no próprio Poder Executivo, com outras esferas da administração, mas o Ministério precisa pontuar que nós defendemos sempre o princípio científico e análise de risco para a atividade regulatória desses insumos agrícolas. E nós defendemos, inclusive, que a regulação hoje ela é saudável. A regulação hoje aplicada para bioinsumos no Brasil tanto é saudável que nós lideramos o mundo em crescimento e uso. Isso não seria possível se a regulação não permitisse isso. Ao contrário da base química. 100% de toda a indústria que está aqui tem uma única reclamação unânime quando vai ao Poder Executivo. O tempo de demora entre peticionamento e liberação de registro de base química. Aí você vive uma esquizofrenia. Para a sociedade civil, porque a nossa comunicação foi muito ruim ao longo do tempo. Para a sociedade civil, há um excesso, uma inundação de registros, como se registro tivesse algum tipo de vinculação com o uso, e a gente tem tentado trabalhar isso. Registrar produtos não implica em usar, é só olhar o relatório do IBAMA e mostrar que 48% ou 50% de tudo que tem registrado no Brasil nos últimos 2 anos sequer foi comercializado. Registrar produto não garante o uso do produto, é mero registro de portfólio comercial. Então, você tem na base química uma lei excessivamente dura, e ter lei com requisitos duros não significa aplicação dura. É outra dificuldade no Brasil, a gente confunde rigor de lei com rigor de aplicação da lei. E no Brasil nós temos 2 orgulhos. A Lei 7.102 atual de agrotóxico é muito dura e o rigor da análise de mapa Anvisa e IBAMA também é muito eficiente e muito alto. Então, você tem 2 rigores que façam com que todo produto registrado, quando utilizado de maneira correta, seja seguro para a população e para o meio ambiente. Mas ele é uma regulação exclusiva. Ele não é uma regulação inclusiva. É por isso que custa tão caro você ter acesso de entrada. É uma barreira de entrada no mercado de químico. O mercado de biológico é diametralmente oposto. Você tem em todos os aspectos. Em todos os lados. O que é diametralmente oposto de base química e de base biológica? Não tem dependência externa. Toda a base de biodiversidade e de inovação está no maior centro possível de prospecção, que é o Brasil. 2, feito por cientistas brasileiros. A gente não precisa importar cientistas para desenvolver essas tecnologias. E 3, as empresas que dominam o mercado, quase todas são puramente brasileiras. Então, isso causou uma disrupção no mercado, naturalmente. Isso tem incomodado players já dominados. Então, esse é o aspecto de bioinsumos de comercialização. Mas tem desafios ainda também. Nós sempre comentamos isso. Qual é o maior desafio, deputado? Hoje, estabelecido, as legislações, seja de fertilizante ou seja de agrotóxicos, são fatores limitadores da tecnologia hoje. Porque elas não respondem mais para as tecnologias que são desenvolvidas. Eu sempre dou o exemplo do RNA mensageiro.
Hoje, tem tecnologias à base de RNA que não conseguem ser registradas porque não encaixam em nenhuma legislação. Ou seja, a ciência avançou desenvolvendo, porque isso tudo que a gente está falando em 2023 não existia na década de 80 nem na década de 90. Então, as legislações hoje não estão apropriadas às tecnologias desenvolvidas. E as empresas, por questões óbvias, não comercializam produtos se não tiverem registro, por questão de licença, marca, proteção, etc. Então, por que um ambiente hoje saudável do ponto de vista de registro, o registro de base biológica leva de 6 meses a 2 anos, contra de 6 a 10 de químico. Então, nós somos, dentro da média mundial, um dos países mais rápidos para registrar produto à base biológica. Por que a gente precisa alterar a base de lei? E isso é importante, você permitir, na conceituação da lei, o tipo de produtos que hoje são desenvolvidos e não estão classificados nem na Lei 7.802, nem na Lei de Fertilizante. Segundo aspecto, hoje você tem que escolher as empresas para vários produtos, especialmente, que é o grande motivador de todo o crescimento de base biológica, os produtos utilizados no solo. Produtos utilizados no solo quase que totalitariamente possuem o que nós chamamos no Ministério de dupla aptidão. Ele é inerentemente as duas coisas ao funcionar. Só que isso a gente fala, isso não é novidade para o Brasil. Enxofre é dupla aptidão. E ninguém nunca questionou isso. Enxofre tem a dupla aptidão desde sempre e ninguém nunca questionou isso. Mas isso veio o debate quando, principalmente, o queridinho que toda a gente fala do tricoderma. O tricoderma é o exemplo clássico disso, que tem a dupla aptidão do processo. E por que é importante, deputado? Porque as empresas têm que fazer uma escolha comercial. Ou eu qualifico e precifico e custo produto como crop protection, como defensivo, pesticida, ou como fertilizante. Eu não posso qualificar como os dois. Pode, ele teria que se registrar no Ministério da Agricultura 2 vezes. Não faz sentido isso. Então, o que os projetos de lei podem trabalhar com isso? É o que a gente tem tentado desenvolver, que é o registro único, híbrido. Ele poder registrar uma vez no Poder Executivo o produto dele e ele qualificar como as duas coisas. O meu produto eu quero vender como fertilizante, como nutrição e como controle de pragas. Hoje, isso nenhuma empresa no mercado faz. Poderia fazer. Então, você está perdendo qualificação de produto no processo. E essa é uma questão que o projeto de lei pode equacionar. A outra questão que ela pode e deve equacionar, que é a única que eu escuto falar, e é um puxão de orelha que eu faço para a indústria de maneira geral, que eu sempre tenho feito, é o excessivo olhar sobre a produção para uso próprio ou uso on-farm, que existe há mais tempo do que a própria solução química. Controle biológico, solução on-farm, existe desde que a agricultura é agricultura. Nunca foi um problema, porque nunca foi negócio. Base biológica passou a ser um negócio, passou a ser um problema. De fato, ele tem um risco potencial. E aí existe aí que entra o que eu falei, a narrativa, que foi um pouco hostil nos últimos anos, muito entre classe de produtores e indústria, porque o Ministério da Agricultura já se posicionou, está formalmente, de que ele é a favor de uma regulamentação, de um controle da produção on-farm, da produção para uso próprio. Mas o Ministério da Agricultura diverge dos dois, tanto dos produtores quanto da indústria, na intensidade da regulação. Notadamente, a indústria busca uma regulação, na nossa opinião, um pouco mais alta do que necessário e os produtores menos do que a gente gostaria que tivesse. E esse, provavelmente, é, de longe, o assunto mais quente a ser debatido no projeto de lei, é a regulamentação e a intensidade de quanto se precisa ter de controle do uso próprio, que já coloca produtores e indústria em elos separados. O que a gente precisa identificar é todos os 3 elos, governo, produtores, o usuário do produto e quem oferta, concordam que precisa de uma regulação. O desafio é a intensidade dela. E isso é muito importante a gente estabelecer essa questão do quanto que ela seria intensa. Lembrando que, para isso, a gente deveria lembrar que o quanto mais você subir a régua na produção para uso próprio, determinados sistemas produtivos estariam, muito provavelmente, à margem do processo, notadamente a agricultura orgânica. Então, eu sempre tenho trazido isso à tona para você tomar cuidado quando você vai propor uma regulação dessa base, que você pode excluir aquilo que já existe. A produção para uso próprio ou produção farm é o grande catalisador da produção orgânica no Brasil. Se a produção orgânica no Brasil cresceu nos últimos 15 anos, foi por conta da produção de soluções biológicas on-farm. Então, a gente vai ter que encontrar o meio do caminho para que você tenha a produção para uso próprio
preservada, mas que dê segurança para o produtor e que você não tenha exposição indevida, e, ao mesmo tempo, você ter a preservação da questão comercial da indústria, que agora é um grande negócio. Então, esse eu acho que é o desafio mais difícil. E existe um terceiro, que eu coloco, deputado, e esse é muito difícil, que deveria ser pensado, que foi colocado anteriormente, que é o fato de que parte dessa discussão toda nasce da questão do fato de que no Brasil, como no redor do mundo, com exceção dos Estados Unidos, não cabe propriedade intelectual para organismos vivos. A questão da propriedade intelectual para desenvolvimento de produtos de base biológica é um desafio, é uma realidade, e a gente deveria se debruçar sobre isso, sim, porque é uma maneira da indústria avaliar a perspectiva de investir e ter o payback. Ainda que hoje o payback você viu, a gente acabou de ver Beltrop sendo vendida por 2,8 bilhões de reais. Então, esse mercado não vai ruim, vai muito bem, obrigado. Mas ele deveria ter uma questão de se o Brasil pensar nisso. Tanto edição, porque está vinculado com outro assunto que não é aqui, que é edição gênica, mas tanto edição gênica quanto bioinsumos deveriam trabalhar uma questão de como que você remunera a propriedade intelectual em organismos vivos, que hoje no Brasil é vedado pela lei de propriedade intelectual. Jacir, tem um novo seminário já marcado aqui, hein? Muito obrigado, Carlos Goulart. Eu percebi que nós íamos ter oportunidades aqui, pedi auxílio à nossa coordenadora aqui, e ela permitiu que eu fizesse uma pergunta, mas são 3 minutos para cada um só, infelizmente, por conta do atraso aqui. Agora, meu comentário de 30 segundos é o seguinte: o que é ser legislador? Eu me pergunto isso, tenho alguns mandatos. O legislador não pode ser só aquele que tira um retrato da realidade. Porque, se ele tira um retrato e, à base disso, estabelece uma legislação, ela tende a ser conservadora. Ela só reflete o estágio das coisas. Ele precisa se permitir, por outro lado, sonhar. Mas tem o risco de, se ficar no sonho, ele exatamente, meu secretário da Agricultura de São Paulo, doutor Guilherme, acabo de identificá-lo aqui, muito bem-vindo. Uma salva de palmas, nosso secretário da Agricultura, participando, prestigiando o evento aqui. Muito obrigado, Guilherme. Se ele, por outro lado, sonha e faz da legislação o reflexo do seu sonho, ele tende a ser utópico. E é um convite ao descumprimento, né? Porque é uma legislação muito excessiva. Como equilibrar isso? Eu acho que isso que fica aqui com base nessas questões. É o que eu vou perguntar para você, Cleira, para o Pilon, e pedir que o Carlos Goulart retome isso. Essa questão que você destacou, entre precaução e segurança, como conviver esses dois conceitos? Como é que você dosa a regulação de um produto e de produtos que vão ter um uso múltiplo, do pequeno, médio ao grande, e numa circunstância em que nós temos uma evolução tão aí veloz, do ponto de vista de descobertas, do ponto de vista de oportunidades. Eu cheguei a, no começo, dizer o seguinte: a legislação tem que ser de princípios gerais, ela não pode ser, creio eu, determinista, porque ela tende a colocar uma camisa de força. Princípios para a regulação, e nós não estamos discutindo uma tese de doutorado, nós estamos falando sobre bioinsumos. Até onde vai essa regulação? O que você imagina? Cleila, por favor. Perfeito. Muito obrigada por essa pergunta, que é bem interessante. Assim, na minha experiência profissional, eu vejo que a gente tem que buscar as boas práticas regulatórias. Uma boa prática regulatória, por exemplo, é a questão da avaliação de impacto regulatório. Então, antes de eu botar qualquer regulamentação em vigor, né, até mesmo no momento da proposição dela, eu tenho que avaliar multicritérios. Normalmente tem se utilizado o critério de impacto social, o critério de impacto econômico, e hoje, como a gente tem levado a bandeira da sustentabilidade, a gente tem que pensar na questão do impacto ambiental. Mas existem outras teorias aí que tratam da questão da análise de impacto regulatório, que considera outros critérios também. Mas eu vejo que isso é fundamental. Para começo de qualquer legislação, a gente ter uma avaliação de impacto.
Outra questão, eu vejo que, por exemplo, em várias instituições brasileiras, a gente tem uma complexidade regulatória tremenda. Em alguns casos, elas são até contraditórias, algumas normas se contradizem. Então, assim, eu vi, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde e da Anvisa, que eles adotaram a guilhotina regulatória, ou seja, avaliaram todo o esboço regulatório, viram aquilo que não estava mais em vigência, fizeram um limpa na questão das normas e tentaram simplificar. Então, eu acho que essa também é uma boa prática que poderia ser considerada no caso do agro. Análise de risco. Você falou que a questão da adoção do princípio da precaução talvez não seria apropriada para o caso do agro, mas a gente pode estratificar o risco. Isso facilita muito. Sabe? Eu coloco o que é o maior risco, intermediário e menor, e faço tratamentos diferenciados. Então, assim, hoje, dá para a gente administrar isso, estratificar o risco e ver como é que a gente trata. Tem algumas questões que não têm necessidade de regulamentação, então a gente precisa desregulamentar, para facilitar. Outras coisas, a gente precisa de notificação. A gente precisa saber quem é que está fazendo e o que está fazendo, que são umas coisas que, quando houver uma necessidade, eu sei rastrear aquilo, pelo menos. E tem coisa que eu preciso evidenciar o risco delas. Tem que mostrar que não oferece um risco e que aquilo é eficaz. Então, eu vejo que essa questão da análise de risco é fundamental, tem que ser uma boa prática para nós, adotada. Então, pelo menos esses três me vêm à cabeça agora. A questão da análise de impacto de risco, guilhotina regulatória e análise de risco. Então, assim, para começo de conversa, eu pensaria nisso, mas assim, há de se estudar o caso do agro, que é bastante diferenciado das outras áreas, por exemplo, que eu já vi na área de saúde. Agro é muito mais complexo, e o impacto econômico dele é enorme. Então, assim, tem muitos interesses aí, mas, pelo menos, essas três práticas, para mim, seria de início a serem adotadas. Muito obrigado, Cleide. Muito obrigado. Pilon, por favor. Sim. É uma discussão, um debate complexo, Acho que por isso que estamos todos aqui, e a plateia interessada também. Queria aqui, já de pronto, agradecer a oportunidade do aprendizado aqui com o Carlos, nosso Ministério da Agricultura, também com a Cleila, sobre a coordenação aqui do nosso deputado. Eu penso que qualquer marco regulatório nesse tema ele precisa atender pelo menos 3 pontos importantes. Uma questão de biossegurança, que já foi tangenciada aqui. Isso é fundamental. Nós não podemos colocar em risco nem o ambiente e nem o consumidor, especialmente o consumidor. Então, esse é um aspecto fundamental, independente de estar falando de um processo industrial de produção ou de uma produção on-farm. A outra questão é a qualidade. Quer dizer, como é que a gente garante, a partir desse marco regulatório, um produto com qualidade, com eficiência agronômica. E essa é uma das grandes preocupações que nós temos na produção on-farm. A gente é extremamente a favor desse processo, a Embrapa estimula esse processo, mas a preocupação que nós trouxemos justamente é essa, como a gente garante uma capacitação para esse agricultor com acompanhamento técnico, e isso também é política pública, aí nós estamos falando de integração de várias políticas públicas, para que a gente possa garantir que esse agricultor produza um produto de qualidade na sua propriedade, com eficiência e com biossegurança. Acho que esse é um desafio importante também para o marco regulatório. O outro aspecto fundamental, que eu acho que nós estamos num momento diferente hoje, quando a gente está elaborando as atuais políticas públicas, estamos aí em discussão dos PLs, E aí o aspecto importante de hoje, a gente tem a possibilidade de discutir política pública com base em ciência, coisa que nem sempre nós tivemos a possibilidade de fazer. Então, acho que esse é um espaço importante, a gente poder visitar todas as competências que nós temos no âmbito da Embrapa, de todas as instituições de ciência, tecnologia e inovação no país, do próprio setor produtivo, para que a gente possa produzir a melhor regulamentação possível nesse momento com base em ciência. Acho que todos sabem que no FNDCT tem lá um dos 10 programas que fala justamente de ciência e política.
Acho que esse é um grande desafio colocado para todos nós, como cada vez mais, além da gente desenvolver novos conhecimentos, novas soluções tecnológicas, como que a gente cada vez mais, especialmente falando da instituição que nós representamos aqui, temos várias pessoas da Embrapa aqui presentes, muitas delas contribuíram também para a formulação de várias políticas públicas, como a gente melhor aproveita o investimento em ciência para a gente produzir cada vez marcos regulatórios mais adequados ao novo momento e que nos projetem também para o futuro. Então, deixar aqui, deputado Arnaldo Jardim, a estrutura da Embrapa e das suas redes de colaboração, de parcerias completamente à disposição para a gente, de forma conjunta, ajudar a construir um melhor marco regulatório que consiga nos garantir qualidade, com eficiência, com biossegurança, sem que a gente tenha que colocar amarras importantes, mas que a gente possa garantir, né, ao consumidor a oferta de um produto de qualidade, com saudabilidade e também com sustentabilidade. Isso nós precisamos cada vez mais mostrar com métricas, com protocolos reconhecidos para o mundo, porque o que nós fizemos aqui, para além do discurso, tem base em métrica, tem base em ciência, isso será um grande diferencial para nós daqui para o futuro. Embrapa cada vez mais estão à disposição de todos vocês, por isso estamos aqui. Agradecemos mais uma vez o deputado e os colegas aqui o espaço de oportunidade de debate. Obrigado. Muito obrigado, Pilon. Carlos Goulart. Eu acredito que é um equilíbrio de pratos muito difícil de fazer nesse processo, nesse projeto de lei, mas eu digo que é a oportunidade de nós termos um marco legal que qualifica, e eu gosto da ideia de ter ele mais com princípios e menos determinado, porque hoje você tem 2 marcos legais extremamente determinados, de novo, de fertilizante e de agrotóxicos, que limitam várias tecnologias hoje desenvolvidas. Então, ter um marco legal que dê a segurança jurídica para o setor privado investir no Brasil, daquilo que eles mais se ressentem, os senhores mais se ressentem de toda vez que vão conversar conosco, de previsibilidade do poder público na harmonização de procedimento para fiscalização, os senhores têm razão de reclamar, de conceituações totalmente harmonizadas entre os órgãos que fiscalizam, previsibilidade de regulação, que os senhores reclamam e têm razão. Então, acho que a lei, deputado, deveria vir nesse caminho para qualificar a nossa atividade. Eu estou falando de bioinsumos, por exemplo, lembrando que bioinsumos de base biológica, senhores, quase nenhum deles, ou nenhum, possui limite máximo de resíduo estabelecido. Não porque não se estabeleceu, porque não tem risco. Então, nós estamos falando de uma verdadeira transformação verde no Brasil, tá? Daquilo que, provavelmente, junto com o desmatamento, são os 2 itens que a agricultura brasileira mais sofre ataque mundial. Então, nós estamos avançando muito nessa questão, e tem um mercado ainda a ser consolidado, o mercado ainda tem muito entrante, ainda tem, eu costumo dizer, e permita as brincadeiras, ainda tem muita água de batata sendo vendida para produtor ainda em revenda, mas isso é natural de todo o processo de transformação na agricultura. Sempre tem os aventureiros, aqueles que vão ficar pelo caminho, e depois vai se consolidar. Então, o projeto de lei que for escolhido, ele precisa pensar com carinho nessa questão, de ter um marco legal que dê a segurança jurídica para o empresário poder desenvolver as tecnologias que são diferentes. E a gente tem que olhar de base química e pensar de um modelo um pouco diferente. Comércio, uso de bioinsumos de base biológica é diferente de base química. A relação com produtores, os senhores sabem disso, é diferente. Tratá-los como os iguais no começo da discussão foi o que deu tanto ruído. Não são iguais, são diferentes, mesmo que fornecidos pelo mesmo, mas a relação é diferente, a percepção é diferente, e a gente precisava trabalhar isso. E um exemplo bem importante do quanto é importante cuidar da regulação. Hoje, quem registra como inoculante ou fertilizante um produto, o registro é declaratório no Ministério da Agricultura. É automático. Ele publica hoje ele tem um registro, amanhã ele está comercializando. Se ele pega o mesmo micro-organismo e tenta registrar como de base de controle químico, ele leva 2 anos para poder conseguir o registro. Essa é a importância que a gente tem de ter uma regulação que trata uma performance regulatória positiva para o setor. Não pode ser nem alta demais que seja exclusiva e nem baixa demais, e hoje não é baixa, mas nem baixa demais ou inadequada e que não dê segurança. Eu acredito que a gente tem um caminho bom, vai ser difícil, eu sugeriria, inclusive, mais reuniões, e vocalizando, acho que foi o André que disse na reunião anterior, que eu tenho sentido um pouco mais de coesão na opinião da indústria sobre como se deveria ter a regulação aplicada a on-farm e aplicada ao sistema de registro.
E o Ministério da Agricultura está à disposição toda vez que eles quiserem discutir sobre isso. Intervenções de ótima qualidade. Me ajudem com uma salva de palmas a Carlos Goulart, ao Pilon, a Cleila e agradecer a todos. Muito obrigado.